Uma das habilidades mais transformadoras que podemos aprender é saber gerenciar bem as finanças pessoais. E também identificar padrões que podem literalmente construir ou arruinar o seu futuro financeiro. Neste vídeo, vamos compartilhar com você 7 erros que você precisa evitar se quiser conquistar estabilidade e liberdade financeira. Vamos lá! 1. Conselhos errados. O primeiro erro que você precisa evitar no caminho para a riqueza é se afogar em conselhos errados, especialmente no início da sua carreira. Hoje em dia, todo mundo parece ter opinião sobre tudo. Vivemos na era da desinformação, onde muita gente forma suas opiniões com base em uma manchete que viu passando no feed, sem nem ler a matéria. E se você já tentou tomar alguma decisão importante sobre o seu futuro, provavelmente se viu perdido no meio de muitas vozes conflitantes, vindas de amigos, familiares, redes sociais, porque cada um vai ter um palpite diferente sobre o que você deveria fazer. Mas o ponto é o seguinte: quando você escuta conselhos demais e ignora a sua própria intuição, ou não tem uma estratégia clara de vida, essa bagunça mental pode acabar te mantendo no mesmo lugar, ou pior, te deixar mais longe dos seus objetivos. O fazer é o seguinte: visualize onde você quer chegar no futuro e começar a traçar o caminho de trás para frente, definindo os passos necessários até lá. Durante esse processo, até escute conselhos, mas só de quem realmente tem experiência prática naquilo que você quer fazer. Às vezes, vale muito mais a pena investir em um mentor ou até contratar um consultor que já trilhou aquele caminho. O próprio MrBeast, um dos maiores criadores de conteúdo do mundo, escreveu um manual sobre como ter sucesso, e uma das coisas que ele mais reforça é: pessoas experientes são códigos de trapaça. Sim, tipo aquele truque no videogame que te faz passar de fase mais rápido. Olha esse trecho do manual dele. Consultores são literalmente cheat codes, códigos de trapaça. Para fazer a maior fatia de bolo do mundo, o primeiro passo foi ligar para a pessoa que fez o recorde anterior. Ele já tinha feito inúmeros testes, e isso me economizou semanas de trabalho. E ele continua: eu sou um grande defensor de consultores, porque passei quase uma década obcecado com o YouTube. Eu consigo mostrar para um criador iniciante como sair de 100 inscritos e chegar a 10 mil em um mês. Algo que sozinho levaria anos. Consultores são um presente de Deus. Use-os sempre. Essa parte é crucial. Se você precisa tomar uma decisão importante sobre sua vida financeira ou sua carreira, busque conselhos de quem já viveu aquilo na prática e desconsidere as opiniões aleatórias de quem só está achando. O que queremos evitar aqui é o famoso paradoxo da escolha, ou paralisia por análise, em que você fica com 5 vozes diferentes na sua cabeça dizendo o que fazer para enriquecer, e no final não faz nada. 2. Pagando por status. Um erro que pode te afastar da riqueza é gastar dinheiro para parecer rico. Status é uma dessas armadilhas que muita gente cai. A pergunta é simples: você prefere parecer que tem 1 milhão ou ter 1 milhão de verdade? Muita gente gasta com roupas de marca, bolsas caríssimas, relógios de luxo, não pelo que esses itens significam para elas, mas para sinalizar sucesso para os outros, ou seja, para mostrar que estão bem de vida. Claro, existem pessoas que realmente valorizam os detalhes técnicos de um Rolex, por exemplo, mas, sejamos sinceros, a maioria compra só para ser vista com ele no pulso, e não porque aprecia os mecanismos internos do relógio. O grande perigo desse comportamento é que esses itens de status costumam ser compras altas, e mesmo que você tome boas decisões financeiras no seu dia a dia, uma única escolha errada pode colocar tudo a perder. Vamos pensar assim: você toma de 3 a 4 decisões financeiras todos os dias. No fim do ano, são mais de 1000 decisões de dinheiro. Agora imagina que você foi super consciente o ano inteiro, economizou, evitou dívidas, guardou R$100 por mês. Aí chega dezembro e você gasta R$3.000 em 2 bolsas da Louis Vuitton. Pronto, em um único dia você pode jogar fora todo o esforço de 12 meses. Sempre que pensar em comprar algo só para mostrar que tem dinheiro, se pergunte: esse item vai realmente me trazer um benefício real ou só alimentar meu ego? Se for uma compra com significado, como comemorar uma promoção ou algo que te faz se sentir bem de verdade, ok, talvez valha a pena, mas o problema está em transformar isso em hábito. Mostrar riqueza constantemente pode acabar te impedindo de construí-la de verdade. Toda vez que receber uma grana extra, seja um bônus, um reembolso, uma restituição do imposto, pense: como eu posso investir isso da melhor forma? Depois, separe uma parte menor para gastar com algo que me dê prazer, mas sempre com consciência. 3. Efeito Dunning-Kruger. Esse efeito é um viés cognitivo em que pessoas com baixa habilidade em determinada área tendem a superestimar o próprio conhecimento e competência. Ou seja,
Elas acham que sabem mais do que realmente sabem. E isso acontece porque, na prática, elas não têm nem conhecimento suficiente para perceber o quanto sabem pouco. Então, muitas vezes, nem conseguem medir se estão indo bem ou mal. Quem sofre com o Dunning-Kruger costuma culpar os outros pelos próprios erros, porque não consegue enxergar onde está falhando. E o mais curioso, esse é um viés difícil de superar, porque se a pessoa é, de fato, incompetente em algo, ela nem percebe o quanto está mal nisso. Você vê esse tipo de coisa direto na vida real. Por exemplo, alguém que ganhou dinheiro com um trade de ações acha que virou o novo Warren Buffett, ou uma pessoa que vendeu um imóvel e lucrou já se acha especialista em mercado imobiliário. Esse exemplo serve para a vida. Qualquer um pode cair nesse efeito, inclusive você e eu, se não prestarmos atenção. Então, como evitar isso? Primeiro, aceite que isso pode acontecer com qualquer pessoa, e não significa que você é burro. Só que talvez você ainda não tenha o domínio que acha que tem. Depois, pare de apontar o dedo. Quando você assume a responsabilidade pelas suas falhas e para de culpar os outros, começa a evoluir de verdade. Dunning-Kruger funciona na prática dessa forma. Quando você começa um hobby novo, vamos dizer investir em ações, sua confiança sobe rápido. Você estuda um pouco, acerta algumas apostas e pensa: eu já entendi tudo. Essa é a fase do claro que eu sei tudo. Mas com o tempo, você toma uns tombos, perde dinheiro e entra na chamada vale da desilusão, a fase do eu nunca vou entender isso aqui. Se você persistir, mesmo com dificuldades, e continuar estudando, testando e ajustando sua estratégia, vai subindo de novo. Só que agora com experiência real. Depois de milhares de horas, você olha para trás e percebe: caramba, eu não fazia ideia do quanto era ignorante no começo. E é aí que mora o verdadeiro aprendizado. O ponto principal é: você não sabe o que não sabe, até saber. Entender o efeito Dunning-Kruger pode te ajudar a reconhecer quando confiar na sua habilidade e quando buscar a ajuda de alguém mais experiente. E isso, acredite, pode te deixar mais rico, porque questionar constantemente o que você ainda não sabe é uma das chaves para construir riqueza. Antes de irmos para o próximo erro, quero aproveitar para te contar sobre a comunidade Simplesmente Rico que acabamos de lançar. É totalmente de graça. Nela divulgamos notícias de negócios 2 vezes por semana, às quartas e aos domingos. Se você gosta do conteúdo do canal, provavelmente vai adorar entrar na comunidade. O link está abaixo. E sim, é 100% gratuito. 4. Pensar no curto prazo. Esse é um dos erros que mais impede as pessoas de enriquecer. Muita gente prioriza ganhos rápidos, um bônus imediato, uma renda fácil, em vez de pensar na construção de riqueza duradoura. Mas sabe o que todas as pessoas mais ricas que eu conheço têm em comum? Elas jogam o jogo de longo prazo. Elas fazem escolhas estratégicas que podem até não render agora, mas que com o tempo se acumulam, como os juros compostos, e trazem retornos muito maiores no futuro. Quer um exemplo? Imagina que você sai da faculdade e consegue um emprego com um salário alto. Parece ótimo, né? Mas aí você percebe que o trabalho não te ensina muita coisa. Você passa o dia meio no automático, sem se desenvolver de verdade. E tudo bem, para alguns isso é suficiente, mas nenhum milionário que construiu o próprio patrimônio escolheu esse caminho. Essas pessoas geralmente escolhem trabalhos que não pagam tanto no começo, mas que ensinam muito. Nos primeiros anos, elas podem até passar aperto financeiro, só que, com o tempo, essas experiências aumentam o teto de ganhos delas. Em 5, 10 anos, o potencial de renda é muito maior do que aquele emprego que pagava bem logo de cara, mas não acrescentava nada em aprendizado. Como disse o Warren Buffett, a riqueza é a transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Se você quer ficar rico, pare de pensar em dias e comece a pensar em décadas. Quanto maior o seu horizonte de tempo, melhores serão suas decisões. E com isso, os retornos no futuro tendem a ser muito maiores. 5. Comprar passivos em excesso. Um dos livros mais famosos sobre finanças pessoais é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Nele, o autor conta como cresceu ouvindo 2 tipos de conselhos sobre dinheiro: o do pai biológico, que representava a mentalidade da classe média e pobre, e o do pai de um amigo, que era empresário e representava a mentalidade rica. A partir desses 2 mundos, ele mostra como nossas crenças sobre dinheiro influenciam diretamente o nosso destino financeiro. E uma das ideias mais centrais do livro é a diferença entre ativos e passivos. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, seja todo mês ou ao longo do tempo. Passivos, por outro lado, são os que tiram dinheiro do seu bolso. E pior, não geram retorno nenhum. Alguns exemplos comuns de passivos incluem carros, principalmente os que você compra só por status, viagens parceladas,
gastos recorrentes com roupas, pedidos excessivos de delivery, assinaturas que você nem usa mais. Como o próprio Kiyosaki diz, se você olhar o orçamento de uma pessoa pobre, vai ver uma lista cheia de passivos e nenhum ativo. Esse é um dos maiores buracos financeiros em que as pessoas caem. Ficam pagando parcelas de coisas que só se desvalorizam e não ajudam a construir nenhum patrimônio. Por exemplo, se você compra um carro zero por vaidade e ele perde valor a cada ano, enquanto você ainda paga IPVA, seguro, manutenção e combustível, isso está drenando sua renda e não te fazendo crescer financeiramente. Em vez disso, o ideal é investir em ativos, como imóveis para aluguel, um negócio próprio, produtos que se valorizam com o tempo, como livros, arte ou até marcas digitais, ações que pagam dividendos, ou mesmo títulos de renda fixa com bom retorno. Agora, aqui entra uma parte polêmica do Kiyosaki. Ele diz que uma casa própria, financiada, também não é um ativo. Porque, segundo ele, se você está pagando juros, IPTU e seguros, mas não tem retorno financeiro direto, aquilo se comporta como um passivo. Claro, isso depende do ponto de vista. Afinal, em muitos lugares, os imóveis tendem a se valorizar com o tempo. Mas o ponto que ele defende é, se a valorização do imóvel não compensa o que você gasta com ele, então aquilo se comporta como um passivo. Por outro lado, se você transforma sua casa em um imóvel de aluguel, aí sim ela vira um ativo, porque começa a gerar renda. Nem todo mundo vai ter essa possibilidade, claro, mas o aprendizado aqui é: compre mais coisas que geram renda do que coisas que drenam sua renda. Esse é o resumo do erro número 5, um erro comum, mas que pode ser evitado com um pouco mais de consciência na hora de gastar. 6. Confiar em uma única fonte de renda. Especialmente se ela for baseada em troca direta de tempo por dinheiro, como um emprego tradicional com salário fixo. Isso é ainda mais perigoso, e esse erro fica ainda mais crítico quando o salário tem um teto limitado, digamos, algo em torno de 8 mil a 10 mil reais por mês. Claro, se você é médico, advogado ou atua em áreas muito bem remuneradas, essa troca de tempo por dinheiro ainda pode funcionar bem, pelo menos no início da sua jornada de construção de patrimônio. Mas, mesmo nesses casos, o ideal é buscar formas de renda que não estejam totalmente presas às horas trabalhadas. É curioso como a sociedade valoriza profissões extremamente importantes, como professor, policial ou bombeiro. E ainda assim, essas carreiras têm limites salariais bem definidos, com pouca chance de aumento exponencial. Enquanto isso, profissionais como corretores de imóveis ganham comissão proporcional ao tamanho da venda. Se vendem uma casa de 5 milhões de reais, por exemplo, e recebem 2% de comissão. Isso pode representar uma virada de vida em uma única transação. O ponto é, quanto mais você depender apenas do seu salário fixo, mais vulnerável financeiramente você estará. A maioria dos multimilionários possui várias fontes de renda. Essas fontes extras podem incluir renda de investimentos, ações, fundos imobiliários, CDBs, renda de dividendos, um negócio paralelo, ou até uma renda passiva vinda de produtos digitais, imóveis alugados, etc. Então, se você deseja mesmo construir riqueza de verdade, o caminho não é depender só do seu trabalho principal. Você precisa de fontes complementares que funcionem mesmo quando você não estiver trabalhando. Se quiser se aprofundar nesse tema, recomendamos Como Ficar Mais Rico que 99% das pessoas, que vou deixar linkado aqui embaixo. Nele, explicamos como identificar trabalhos que escalam, ou seja, que usam alavancagem para multiplicar seu potencial de renda. 7. Ficar preso na zona de conforto. Uma das maiores razões pelas quais muitas pessoas nunca constroem riqueza é justamente porque têm medo de se arriscar, evitam desafios e se acomodam. Claro, sair apostando em tudo sem pensar pode destruir sua vida financeira. Mas, por outro lado, assumir riscos calculados, aprender novas habilidades e tentar coisas novas é essencial para crescer financeiramente. As pessoas mais ricas que conheço entendem uma coisa: jogar sempre no modo seguro leva à estagnação. Elas têm algo que eu chamo de viés para a ação, ou seja, agem primeiro, ajustam depois. São pessoas que apostam em si mesmas. Elas confiam que, mesmo que o caminho seja difícil, vão dar um jeito de aprender e se adaptar. A verdade é, sempre dá para se desafiar um pouco mais. E na maioria das vezes, o que você mais quer está do outro lado da sua zona de conforto. Então, se você anda se sentindo estagnado, tome isso como um sinal. Se empurre, tente algo novo, se arrisque com consciência. Se você chegou até aqui, se o vídeo de hoje lhe trouxe o mínimo valor que seja,
por favor escreva mudança nos comentários e curta este vídeo. Isso nos mostra que estamos fazendo o nosso trabalho direito. Então, se ainda não deixou o like e se inscreveu, aproveite agora, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E entre na nossa comunidade para aproveitar os insights valiosos que só quem estiver lá dentro terá. Agora, você precisa assistir esse vídeo onde ensinamos como ficar mais rico que 99% das pessoas aos 40 anos. Temos certeza que vai te ajudar mais ainda. Nos vemos no próximo vídeo.